se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu queria continuar refletindo com vocês sobre a questão do amor de Deus. Nós vimos que Deus nos ama de verdade. Apesar de nossos pecados, Ele continua nos amando. E porque nos ama e nos amou, nos deu o seu Filho único, que morreu por nós e nos reconciliou com Deus. Uma reconciliação necessária porque, pelo pecado que cometemos em Adão, nós nos separamos de Deus e acabamos mergulhando na infelicidade, que é o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas por causa do amor de Deus, Deus nos enviou o seu Filho, e o seu Filho nos resgatou do pecado e derramou sobre nós e em nossos corações o próprio amor de Deus, para que a gente pudesse viver novamente como no estado original, podemos dizer assim. Viver de novo a sua amizade e, com isso, realizarmos a nossa felicidade. Mas eu queria prosseguir um pouco nisso. O amor que Deus tem por nós, que é imenso, que é infinito, a Sagrada Escritura tem um punhado de declarações de amor de Deus a nós. Lá nos profetas diz, ainda que a mãe esquecesse seu filho, eu não me esquecerei de você. A gente sabe disso, né? Que a mãe não esquece um filho nunca, né? Mesmo que esse ato improvável pudesse acontecer, Deus ultrapassa isso, Deus não esquece. Em outro lugar ele diz, eu troco reinos por você, porque você é precioso para mim. Você é muito precioso para mim. Por isso, sou capaz de trocar reinos por sua causa. Então, a Sagrada Escritura é cheia de declarações de amor de Deus a nós. Porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas e se debruçou, parou, refletiu e pensou, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Então, existe uma intenção em Deus de nos criar próximos dele, para que a gente pudesse gozar, viver a vida que existe nele, que é uma vida de plena felicidade. Então, o homem é criado para amar a Deus, é criado por amor a Deus e criado para amar a Deus. Porque esse amor que Deus tem por nós, de uma certa maneira, nos obriga a amá-lo. Nos chama a amá-lo em primeiro lugar. Lá São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai falar isso. O amor de Deus nos constrange. O que quer dizer isso, o amor de Deus nos constrange? Ou, em outras traduções, está escrito, o amor de Deus nos obriga. Nos obriga a quê? A amá-lo, a ter um amor verdadeiro por Ele. Não que a gente seja obrigado no sentido de sob vara, sob ameaça, e que nós devemos amá-lo, né? Porque Deus é amor, então Ele não é um Deus vingativo, não é um Deus castigador, não é um Deus patrão, é um Deus que é amor, é um Deus que deseja a nossa realização e a nossa felicidade. Eu me recordo quando eu era moleque, existia essa ameaça, né? Quando a gente fazia alguma arte, né? E a gente fazia bastante arte, todo moleque que se preze é arteiro, né? E a gente fazia bastante arte. Eu me lembro que minha mãe falava assim, não faça isso, menino, senão Deus castiga, né?
Então existia aquela ameaça de Deus. Não, Deus não nos castiga. O que nos castiga são os nossos próprios atos. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente paga as consequências. Não é que Deus nos castiga. Nós temos que assumir as consequências dos nossos atos. Deus nos ama. E o amor que Ele tem por nós, na realidade, nos obriga a amá-lo. Amá-lo. Por isso que São Paulo vai dizer, o amor de Deus nos constrange, ou seja, nos obriga, nos leva a amá-lo. Agora, esse amar a Deus não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Porque Deus já é amor, Deus é amor. Portanto, não existe um acréscimo de amor em Deus, porque se eu puder acrescentar algum amor a Deus, Deus não é amor então pleno, então não seria Deus. Portanto, o meu amor não acrescenta a Deus alguma coisa. E por isso, Deus não vai ser mais ou menos feliz porque eu o amo. Na realidade, eu amando a Deus, eu vou ser feliz. Parece um contrassenso, porque o amor é desejar o bem do outro e procurar a felicidade do outro. E agora, em relação a Deus, há uma certa inversão, porque eu amando a Deus, eu não vou fazer Deus feliz, porque Deus já é feliz. Ele não é só feliz, Ele é a felicidade. Ele não é pouco, Ele é pleno, então Ele é tudo. Então, o meu amor a Deus não vai fazer Deus ser mais feliz, porque Ele já é feliz. O meu amor a Deus vai me fazer feliz. E essa é a finalidade do amor de Deus, me fazer feliz. Então, quando eu amo a Deus, eu sou feliz. Quando eu busco amor a Deus, eu sou feliz. Porque Deus me ama. E na medida que eu correspondo a seu amor, eu sou feliz. Parece um contrassenso, mas não é. Amar a Deus é a nossa felicidade, porque é isso que Ele deseja. Que a gente o ame em primeiro lugar, para a gente ser feliz. E a questão toda nossa é exatamente essa. A questão toda da humanidade é essa. Quem é o nosso amor? Quem é o nosso amor? O nosso amor é que justifica a nossa vida. O nosso amor é que justifica aquilo que eu faço. O amor é aquilo que motiva a minha vida. E é muito fácil a gente ver quem que é o nosso amor, quem que é a nossa motivação. Você acorda toda manhã e qual que é a motivação que o faz levantar da cama? Aí você pode falar assim para mim, eu trabalho, porque eu tenho um horário para chegar no trabalho, claro. Mas o trabalho tem uma finalidade, a finalidade é ganhar a vida. Então, ganhar a vida é o objetivo da minha vida. Então, eu me levanto para ganhar a minha vida. Mas o que é ganhar a vida? É acumular bens? É pagar as contas do final do mês? Aliás, está uma coisa gozada, né? O mês está ficando comprido, o salário cada vez mais curto. Eu não sei se o salário encurtou ou se o mês incumpridou. O fato é que as coisas já não estão batendo mais, né? É claro que nós temos que ter a responsabilidade de sustentar a casa, de ajudar a casa. Hoje em dia não existe mais isso, as mulheres que ficam em casa e os homens é que trabalham. Não existe mais isso. Hoje em dia, se a mulher não cooperar no orçamento doméstico, as coisas não vão bem. Aliás, eu acho que muitas vezes as mulheres colaboram muito mais com o orçamento doméstico do que os homens, porque além de fazer o primeiro horário fora de casa para ganhar o seu salário, ainda trabalham o segundo turno em casa para cuidar do maridão, não é verdade? Porque nós, na realidade, nós maridos somos bem folgados, né? Nós ficamos mais nos nossos direitos do que nos nossos deveres, isso é uma verdade. Então, hoje não tem mais isso, nós temos que ganhar a vida, temos que ganhar a vida, mas isso não pode resumir a nossa vida, existe alguma coisa além disso. Existe um projeto de Deus na nossa vida, existe Deus na nossa vida. Eu tenho que acordar todos os dias para ganhar a vida, não para ganhar a vida materialmente, mas para ganhar a minha vida também espiritualmente, em sentido de eternidade, porque o lugar onde eu vou viver é depois. Eu estou vivendo aqui esse período por um tempo. A expectativa de vida do brasileiro hoje em dia é 75 anos. Então, eu tenho 75 anos aqui. E tenho o resto da eternidade para viver no lugar definitivo, que é o céu. Espero. Portanto, eu tenho esse tempo de 75 anos, que é a média, alguns mais, outros menos, mas que é a média, eu tenho esse tempo para ganhar aquilo que é eterno. E o que é eterno é viver no amor de Deus. Portanto, o objetivo da minha vida, o amor da minha vida, não pode ser simplesmente o trabalho que paga minhas contas.
Não pode ser simplesmente a minha firma, que eu coloquei todo o meu empenho. Não pode ser somente isso. Nossa vida tem um outro propósito, e esse outro propósito é colocá-la no sentido de Deus. E nós só colocamos a nossa vida no sentido de Deus quando nós o amamos em primeiro lugar. Porque essa é a resposta que Deus espera de nós, que nós o amemos em primeiro lugar. E é por isso que Ele colocou como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, como resposta ao nosso amor, o amor que Ele tem por nós. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, que está também nos outros sinóticos, aquele diálogo que Jesus Cristo trava com os escribas e fariseus. Os fariseus ouviram dizer, está em Mateus, no capítulo 22, no versículo 34, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram e um deles, um doutor da lei, perguntou-lhe para experimentá-lo. O doutor da lei quer colocar Jesus Cristo à prova para saber se Jesus Cristo falava as coisas de Deus ou não. Para experimentá-lo, disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. É comum, né? Esses dias eu estava fazendo um ensino lá na nossa comunidade. Aliás, uma pequena correção: o fundador da nossa comunidade javenice é o Monsenhor Mauro Tomazini, já falecido, morreu em 1991. E eu sou moderador da comunidade, eu vim depois dele e dei sequência àquilo que ele começou. Nossa comunidade começou em 1977, em fevereiro fizemos 40 anos, e o Monsenhor Mauro, que é o fundador da comunidade. E eu sou o moderador da comunidade, que dei sequência à obra do Monsenhor Mauro. Então, para fazer justiça às coisas. E eu estava dando uma instrução, um ensino para a nossa comunidade, agora, nos 40 anos, e falando sobre isso, sobre o amor a Deus, e perguntei para eles qual que é o primeiro mandamento. Aí eles responderam: amar a Deus sobre todas as coisas. E, de fato, se a gente perguntar qual que é o primeiro mandamento, nós respondemos de imediato: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, ou seja, com tudo. É colocar Deus em primeiro lugar, porque Deus nos ama, o amor dele nos obriga, nos constrange a colocá-lo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O amor a Ele em primeiro lugar. E o que é amar a Deus em primeiro lugar? É fazer a sua vontade. O segundo mandamento é semelhante a esse, diz o texto: amarás o teu próximo. Mas o primeiro mandamento, que dá origem a toda a vida cristã, que dá origem a toda a vida humana, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar a Deus com toda a inteligência, com todo o coração, com toda a vida, com todo o empenho. É colocar Deus em primeiro lugar. E eu penso que essa é a grande questão da humanidade. Porque nós colocamos tantas outras coisas em primeiro lugar. Nós colocamos tantas coisas que nós vamos entulhando a imagem de Deus em nossa vida. E Deus vai desaparecendo de nossa vida de tantas coisas que nós vamos colocando na frente. Colocando nossos projetos, colocando nossos desejos, colocando tantas coisas. Nosso trabalho, nossa propriedade, nossa própria família, que muitas vezes acaba sendo empecilho que a gente ame a Deus em primeiro lugar. O Reinaldo, que é um grande amigo nosso, o Reinaldo é aquele que estava no Pentecostes, lá junto com os apóstolos, foi ele que serviu a mesa. Ele vai bater em mim depois disso. Mas o Reinaldo, ele fala uma coisa que é verdade, né? Ele fala que nós fazemos com Deus como as famílias italianas fazem, né?
coloca lá o retrato da avó, né, que é a matriarca da família, e depois vai colocando na frente do retrato uma série de coisas, né? O primeiro dente do netinho, o diploma de formatura, o primeiro sapatinho, o primeiro diploma vai botando coisa na frente do retrato da nona, e no fim você não vê mais o retrato da nona. Você vê um monte de coisa, mas não vê mais o retrato da nona. É mais ou menos assim que a gente faz com o amor a Deus. Tem o amor a Deus que a gente entende, mas depois nós vamos colocando tantas coisas na frente do amor de Deus, que depois a gente não vê se ama a Deus. Não parece que a gente ama as coisas e não a Deus. Porque é interessante como que a nossa agenda é uma agenda que é feita a partir das nossas necessidades e não do amor a Deus. É feita a partir daquilo que eu quero e não a partir de Deus em primeiro lugar. Nós não perguntamos ao fazer um negócio, se esse negócio é da vontade de Deus. Nós não perguntamos se é da vontade de Deus que eu vá ou venha. Nós não perguntamos isso, não temos o hábito de perguntar para Deus o que nós devemos fazer com a nossa vida. Veja que isso acontece na criação de nossos filhos. Nós que somos pessoas cristãs, nós estamos aqui porque nós somos cristãos, porque nós não estaríamos aqui num domingo se não fosse pela fé. Nós estamos aqui porque somos cristãos. E isso já é um grande passo. Mas mesmo nós que somos cristãos, quando nós vamos fazer um projeto para a nossa família, muitas vezes nós não perguntamos se é o projeto de Deus. Veja, em relação à educação de nossos filhos. Nós procuramos dar aos nossos filhos o melhor. O que a gente acha que é o melhor para os nossos filhos? A melhor educação, a melhor escola, que ele possa ter um curso superior e que não passe as necessidades que eu passei, que ele possa ter sucesso na vida, que tenha um bom casamento, tenha um bom emprego, tenha uma vida estável, estabilizada. É isso que nós desejamos para eles. Mas veja que não passa pela nossa cabeça, e algumas vezes passa, mas muito rapidamente, que o que nós devemos dar aos nossos filhos, que é de mais valor, é a vida eterna. E só terá a vida eterna se eles tiverem fé, se eles viverem a vida do Evangelho, e a fé em Jesus Cristo e o amor a Deus. Muitas vezes nós estamos preocupados em dar uma carreira acadêmica para nossos filhos e dar um diploma de doutor, e muitas vezes nós colocamos nossos filhos no risco de ir para o inferno com um diploma de doutor debaixo do braço, porque nós não nos preocupamos com aquilo que é essencial. Não é aquilo que é passageiro, mas aquilo que é essencial, que permanece, que é Deus em nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar. E é a resposta do amor que Deus tem por nós. Esse amar a Deus em primeiro lugar foi um processo pedagógico que Deus acabou estabelecendo com o próprio povo de Deus. O povo de Deus tinha se afastado de Deus. E porque se afastou de Deus, precisa ser reconduzido ao amor de Deus. E Deus vai usar de uma pedagogia até muito severa. E nós vamos ver no Velho Testamento o que Deus fez. Deus livra o povo de Deus da escravidão do Egito, das mãos do faraó, e estabelece com ele uma aliança, e essa aliança era para retornar a essa experiência de ter Deus em primeiro lugar, e não os outros deuses e não outras coisas, que eles acabaram caindo diversas vezes. E essa pedagogia foi estabelecer uma aliança com o povo de Deus, e essa aliança foi firmada em cima dos mandamentos. E os mandamentos servem para levar o homem de novo a essa condição de ter Deus em primeiro lugar como resposta ao seu amor. Por isso, os 10 mandamentos começam com o primeiro, é claro. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro é guardar o dia santo. O dia santo para nós é hoje, domingo. Portanto, o domingo deve ser dedicado a Deus. E muitas vezes nós ouvimos que o domingo é dedicado ao churrasco, ou ao futebol. Ao futebol. Aliás, hoje tem Palmeiras e Santos. Ontem já teve o São Paulo que empatou. Então, hoje é Palmeiras e Santos. Então, parece que o domingo é o dia do futebol, ou é o dia da macarronada, ou o domingo é o dia do descanso, ou o domingo é o dia da família, ou o domingo é o dia...
ou o domingo é o dia... Não, o domingo é o dia do Senhor. Em primeiro lugar, é Deus. Então, a gente vai na missa o domingo e reza para a missa ser curta, para que a gente possa ter um domingo mais longo de folga. E quando a missa já estica para cima de 1h15, já é missa cumprida. Então a gente fala para os outros, vai na missa do padre fulano de tal, que ela é mais curtinha, aí sobra mais tempo. Ou senão a gente vai no sábado à missa, para ficar já missado no domingo, para a gente poder ir para o sítio, para poder fazer churrasco e assistir futebol e viver com a família. A gente não pensa, domingo é o dia do Senhor. É o dia que eu prioritariamente tenho que buscar o Senhor. Por isso a missa é obrigatória, porque pelo menos nessa hora nós estamos voltados para o Senhor. Quando nós deveríamos ter o dia todo voltado para o Senhor, em família, no lazer, mas com o Senhor, com Deus nosso Pai, com Deus que é nosso Senhor. Então, os 3 primeiros mandamentos falam sobre isso. A necessidade de colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, os outros 7 mandamentos são fáceis de ser cumpridos. A gente pensa que é difícil. Não, não é difícil. Se você ama Deus em primeiro lugar, você vai respeitar seu pai e sua mãe. Você vai honrar seu pai e sua mãe. Portanto, a família é consequência do amor que nós temos a Deus. Se você ama a Deus verdadeiramente, em primeiro lugar, você vai respeitar o outro. Não vai se aproveitar do outro para o seu próprio prazer. E aí esse é o sentido da castidade. Se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai respeitar a vida. Você vai respeitar a vida. Se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai respeitar a propriedade do outro, você vai respeitar a honra do outro. Se você ama a Deus em primeiro lugar, você vai respeitar a natureza. Nós estamos aí na campanha da fraternidade falando dos biomas, mas não adianta você discutir os biomas se você não ama a Deus. Nós temos que preservar a natureza e cuidar da natureza, porque nós amamos a Deus, porque Deus vem em primeiro lugar. E o amor a Deus nos obriga a fazer as coisas que Deus gosta, que Deus gostaria que nós fizéssemos. Por isso, é fundamental que o homem volte novamente a esse amar a Deus. Amar a Deus, porque se trata disso. Se nós colocamos como sentido de nossa vida Deus, as coisas vão se organizando a partir da vontade de Deus, e aí a nossa vida tem verdadeiro sentido de felicidade. Por isso é uma discussão que vem desde sempre, a necessidade de amar a Deus. Amar a Deus é em primeiro lugar. E o próprio Jesus Cristo, nesse texto do Evangelho de Mateus, fala que o segundo mandamento é consequência do primeiro. O segundo é semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. E é isso que eu estou dizendo. Se eu amo a Deus em primeiro lugar, as outras coisas que se referem ao próximo são cumpridas. Por isso, o amar a Deus vai cumprir verdadeiramente a vontade de Deus. Porque eu não amo a Deus se eu não amar o meu próximo. São João vai dizer isso na sua primeira carta. Aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo meu irmão a quem eu vejo? Portanto, amar a Deus implica necessariamente em amar o próximo. Em amar o próximo. Mas aqui no Novo Testamento existe um salto. Porque o que é amar esse próximo? No Velho Testamento está escrito que nós devemos amar o próximo, amar o outro, porque nós amamos a Deus, como nós amamos a nós mesmos. Portanto, a medida do amor ao próximo é a medida do amor que nós temos a nós mesmos. Eu devo preservar o meu corpo, então devo preservar o corpo do meu próximo. Eu desejo preservar os meus bens, então tenho que respeitar os bens do próximo. Então, a medida do amor ao próximo passa a ser o amor que eu tenho a mim mesmo. Mas no Novo Testamento, o Senhor dá um salto. Dá um salto. Ele fala que esse amor a Deus, que se realiza no amor ao próximo, esse amor ao próximo não será um amor semelhante ao amor que nós temos por nós mesmos, mas o amor que nós devemos ter ao outro, como expressão do amor que nós temos a Deus, é o amor que Jesus Cristo tem por nós. Há um salto. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, ele vai dizer isso.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se amar ao próximo é o cumprimento do amor a Deus, esse amar ao próximo não pode ser como nós nos amamos, tem que ser como Jesus Cristo nos amou. Em que existe, então, um salto de qualidade. Existe um salto de qualidade. Existe uma exigência que é um pouco maior. E qual que é esse amor que Jesus Cristo nos amou? Se nós formos olhar a vida de Jesus Cristo no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos ver que tipo de amor ele teve por nós. Que é o tipo de amor que nós devemos ter uns pelos outros para cumprir o mandamento primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo teve o amor de amar aqueles que o ofenderam. Portanto, nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. E muitas vezes nós temos muita dificuldade com isso. Porque nós, muitas vezes, relativizamos as coisas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falava sobre isso. Falava que nós devemos perdoar todas as pessoas. E aí ela respondeu assim para mim. De fato, nós devemos perdoar todas as pessoas desde que eles reconheçam que nos ofenderam. Não há essa exigência. O Senhor fala que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não fala, vocês devem perdoar aqueles que vos ofenderam, mas somente aqueles que pediram desculpas. Não. Ele fala que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo aqueles que não pediram desculpas, mesmo aqueles que não reconhecem que nos ofenderam. Nós devemos perdoar. E devemos perdoar por quê? Porque nós amamos a Deus. Porque nós amamos a Deus, devemos amar o irmão. E amar o irmão é perdoar as suas ofensas. Jesus Cristo amou os seus inimigos. E nós devemos amar nossos inimigos. O que é amar nossos inimigos? Fazer o bem para eles. Mas como eu vou fazer o bem para aqueles que não querem me fazer o bem? São Paulo vai falar que essa é a vitória cristã. Vencer o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Não deixar o mal vencer, porque quando nós pagamos o mal com o mal, nós fazemos com que o mal vença. Não, o bem é que tem que vencer. Portanto, o mal deve ser pago com o bem. Isso é amar os inimigos. E como é difícil amar os inimigos. Amar aquele sujeito na sessão que passou você para trás. Amar aquela pessoa que foi injusta com você. Aquela pessoa que não te deu o reconhecimento que você merecia. Amar aquela pessoa que quando você está se preparando para estacionar o seu carro no estacionamento, ele vem e toma seu lugar. Amar. Amar o seu inimigo. Fazer o bem para aquele que te fez o mal. Por que fazer isso? Porque isso é bom? Não. Porque isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus em primeiro lugar. Porque Ele nos amou assim. E esse amor que Ele tem por nós, nos obriga a amá-lo como Ele nos ama. E amá-lo como Ele nos ama é amar uns aos outros, como Ele nos ama. Porque como nós não podemos chegar até Deus, porque nós não conseguimos dar esse salto de sair da nossa situação de criatura e chegar ao Criador. Nós não conseguimos dar esse salto para amar a Deus como Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. E o nosso amor a Deus sempre será uma resposta ao seu amor por nós. Mas nós podemos amar uns aos outros como Ele nos amou em resposta ao seu amor, porque o outro está próximo de mim. Então eu posso amá-lo primeiro com esse mesmo amor. E esse amor implica em perdão, implica em fazer o bem a quem te faz mal, a falar bem daquele que calunia. Como é difícil falar bem das pessoas que falam mal de nós. Achar naquelas pessoas que nós achamos desclassificadas alguma qualidade para não falar mal deles. Porque é gozado, né? Nós temos esse hábito, né? A gente vai falar das pessoas e fala assim, não, fulano de tal é uma boa pessoa, mas... Não tem sempre um mas? Você sabe, o mas tem um som terrível, né? Psss, né?
Um som terrível. Que parece aquele som das serpentes, né? Que tem língua dupla, né? É terrível. A medida do amor a Deus é o amor ao próximo. A medida do amor a Deus é o amor ao próximo. Que amor ao próximo nós devemos ter? O amor que Deus tem por nós. E que amor é esse que Deus tem por nós? O amor manifestado em Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo vai falar que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Nos amou quando nós o ofendemos. Nos amou quando nós o perseguimos. Nos amou quando nós não o escutamos. Ele continuou nos oferecendo sua vida para a nossa salvação. E nós vamos amá-lo verdadeiramente quando nós observarmos o seu mandamento. Porque o amor a Deus se manifesta na obediência. Na obediência. E não é uma meia obediência. O Senhor não falou assim, olha, cumpre a minha vontade se der, se for possível. Não. É possível porque Ele nos dá a sua graça. É possível cumprir aquilo que Ele nos pede porque Ele não nos deixou sozinhos. É possível porque seu amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É possível porque Deus mora em nós. Portanto, nós temos todas as condições para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu mandamento, para realizar aquilo que Ele nos manda, que é amar uns aos outros, porque nós amamos a Deus. É muito interessante porque esse amar uns aos outros que é que nos realiza como cristãos. Por isso, a vida cristã é fundamentalmente uma vida de comunidade. Nós não conseguimos viver o cristianismo sozinhos. É necessário vivemos em comunidade, porque como é que eu vou ter alguém para amar se não for em comunidade? A própria família é uma comunidade. É constituída de outros. Embora marido e mulher e filhos provenientes desse amor marido e mulher, mas o marido é um, a mulher é outra e os filhos são outros. Portanto, é uma reunião de outros. E o amor da família, na realidade, deve ser um amor semelhante ao amor que existe na própria comunidade cristã. A família é a primeira experiência comunitária. A primeira experiência onde o outro deve ser amado. O próximo deve ser amado como Deus nos ama. É a própria família, que muitas vezes não é assim. Muitas vezes a nossa família é um saco de gato, né? Muitas vezes, na nossa família, é o primeiro lugar que nós devemos exercer o perdão a quem nos ofendeu. Né? Muitas vezes, o perdão tem que ser dado entre marido e mulher. Porque muitas vezes brigam durante o dia e antes de dormir nem se reconciliam. Aí dorme bunda com bunda e pronto, final. Né? E se esquece de que nós somos chamados ao amor um com o outro. A exercer o perdão um para o outro. Mesmo que o outro não peça o perdão, você deve perdoar. Porque você deve amar. Porque nós amamos a Deus e devemos amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. A questão de amar a Deus sobre todas as coisas é central na vida cristã. Por isso Deus nos fez comunidade. Comunidade de família, comunidade de igreja. Nós devemos ter esse amor verdadeiro um pelos outros, semelhante ao amor de Cristo, porque assim cumpriremos a vontade de Deus, que é amá-lo sobre todas as coisas. Para Ele ser feliz? Não, para nós sermos felizes. Para nós sermos felizes. Mesmo dentro das nossas comunidades. Esses dias eu estava comentando na nossa comunidade lá. Você se levanta e vai comungar na hora da comunhão e volta para o seu lugar, onde você estava sentado durante a missa. Se você chegar lá e encontrar uma pessoa sentada no seu lugar, como é que vai ser a sua reação? O meu lugar. Por que ele foi sentar aí? Não sabia que eu estava aí? Isso depois da comunhão. Isso depois da comunhão. Acabou de sair da comunhão. Se alguém sentar no seu lugar na missa, nós não temos o senso de um dos outros. A proximidade do outro, a comunidade cristã, é a oportunidade que nós temos de cumprir aquilo que Jesus Cristo nos disse e mandou. Esse é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou, nós estamos cumprindo o seu mandamento. E cumprindo o seu mandamento, estaremos cumprindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E dessa maneira seremos felizes. Isso
É o grande drama da vida humana. Deus nos amou para que a gente o ame. E nós só podemos amá-lo verdadeiramente quando nós nos amamos como Jesus Cristo nos amou. E isso não é para a felicidade de Deus, isso é para a nossa felicidade. Isso não é para a realização de Deus, é para a nossa realização. E Ele nos capacitou para isso. E como Ele nos capacitou para isso? Aquilo que eu estava dizendo para vocês na primeira meditação. Por nós mesmos, pelo nosso próprio amor, nós não seríamos capazes de viver assim. Pelo nosso próprio amor, não seríamos capazes de amar como Jesus nos ama. Por isso, Ele nos capacitou com o seu amor, nos dando o seu Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo estando em nós, é o amor de Deus que está em nós. E nós podemos amar uns aos outros com o amor que Ele tem por nós. Porque esse amor habita em nosso coração. De uma certa maneira, a presença do Espírito Santo em nosso coração nos torna indesculpáveis. Nos torna indesculpáveis. Nós não podemos dizer, eu não consigo amar como Jesus Cristo me ama para amar a Deus assim. Eu não posso dizer isso, porque eu tenho em mim o amor suficiente para amar como Jesus me ama, que é o seu próprio Espírito Santo. Por isso nós somos indesculpáveis. Nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, para cumprir o mandamento e dessa maneira sermos felizes, porque estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Isso é possível porque somos próximos, somos irmãos. Agradeça a quem está do seu lado e fala assim, muito obrigado por você existir na minha vida. Porque se ele não existisse, você não poderia ter a experiência do amar o próximo como Ele nos ama. Vamos rezar mais uma vez. Coloca a mão de novo em seu coração, fecha seus olhos. E vamos pedir ao Senhor Jesus que derrame sobre nós nessa tarde o seu Espírito Santo. Ele que já habita em nosso coração. Ele que já está em nosso coração. Que Ele venha de novo sobre nós, porque quantas vezes nós pedimos, é quantas vezes Ele virá. Que Ele venha de novo em nosso coração. Venha encher de novo o nosso coração, como encheu o coração de Maria e os apóstolos no dia de Pentecostes. Venha nos encher com seu amor, para que a gente possa cumprir o amai-vos uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. E dessa maneira sermos felizes. Pedir que o Espírito Santo venha, encha. Não deixe nenhum espaço para um amor egoísta, mas fique somente no nosso coração aquilo que é de Deus, que é o amor de Deus. Nós te pedimos, Senhor, derrama teu Santo Espírito sobre nós. Encha-nos, completa-nos, replena-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Que nos dê uma experiência de seu amor, para que, a partir dessa experiência de amor, possamos amar verdadeiramente uns aos outros, conforme a tua vontade. E nisso consiste a nossa felicidade. Em sermos seus filhos, e porque somos seus filhos, amamos uns aos outros. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Amém. Queremos agradecer a presença do Tatá conosco.